Márcio falou, não está sendo fácil para a gente, não. E nós temos uma história com essa casa, então não é fácil, não. Mas a pastora Monique falou algo muito importante, muito interessante sobre adoração. Não é a mensagem, mas eu lembrei de Abraão levando Isaac para sacrificar, e a palavra dele foi: nós vamos adorar e nós voltaremos. Essa foi a palavra dele. O primeiro momento de adoração que aparece é um sacrifício. Então é nesse momento que nós adoramos mesmo. Irmãos, nós vamos ler o texto que está no livro de Ruth, a partir do capítulo 1. Capítulo 1, verso 1, a partir do verso 1. Isso. Ruth quase no meio, antes de Samuel. E a palavra de Deus nos diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Os irmãos podem sentar? Queridos, essa palavra foi algo que Deus ministrou na minha vida quando eu estava operada. Os irmãos aqui conhecem a minha história, sabem da luta que eu passei com a minha cirurgia. E foi um tema que Deus me deu. E o tema era: este não é o teu filho. Porque essa história nos mostra claramente a vida de uma mulher, Noemi, em que ela sentiu isso. Ela achou que aquele momento era o momento do fim. A palavra de Deus nos diz que ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E naquela época, uma mulher, para sobreviver, ela precisava de uma figura masculina. Ou ela tinha um pai, ou ela tinha um marido, ou ela tinha um filho para sustentá-la. E ela perde tudo. O que sobra para ela? 2 noras. E a gente vê que é uma mulher que está exatamente nessa situação, achando que é o fim dela. Quando nós lemos a história de Ruth, a gente sabe como termina. Mas na nossa vida, nós não sabemos como termina. Às vezes a ansiedade, às vezes o desespero, não nos faz enxergar que tem algo além daquele processo que nós estamos vivendo. E Noemi também passa por isso. Nós não sabemos o que está lá na frente para nós, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então, independente da situação que a gente viva, que você está vivendo, coloque isso diante de Deus e declare isso sobre a tua vida: Senhor, este não é o meu filho. Não é o que Deus preparou para mim. Deus sabe de todas as coisas, a gente precisa confiar nisso. E a história nos mostra um cenário em que havia fome em Belém. E a decisão desse homem é uma decisão de alguém que não confia em Deus, do marido de Noemi. Ele sai e vai para Moabe. E Moabe foi uma das piores escolhas que ele fez, porque os moabitas, eles eram descendentes do incesto de Ló. Então a gente não tem ideia de como era, mas não devia ser um bom lugar para ficar. Porque Belém significa a casa do pão. Ele larga Belém, ele larga a terra dele, ele larga o lugar onde Deus tinha plantado ele, a família dele, e vai para este lugar. Ele não confia no Deus que ele conhece e no Deus que ele serve. Afinal de contas, o povo de Israel é o povo de Deus. E nessa época, que ainda eram os juízes, era um povo só. Não tinha nem divisão entre o povo. E eles vão para lá. E chegando lá, a coisa piora, porque os filhos se casam com mulheres moabitas. Mulheres que não serviam ao Deus de Israel. Mas quando a gente acha que está tudo ruim, pode piorar. Esse homem morre. Essa mulher fica viúva. Mas ela ainda tinha os 2 filhos. Só que os filhos também morrem.
E não sobra nada para essa mulher naquele lugar. Então, mesmo desamparada, o texto é muito claro, essa mulher fica desamparada. Mesmo desamparada, mesmo em luto, mesmo em luta, ela lembra que lá em Belém é a casa do pão. Ela lembra das leis lá de Deuteronômio de Moisés, de que eles sustentariam os órfãos e as viúvas. Então ela decide, ela toma uma decisão. Ela fala, eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha terra, eu vou ser cuidada, eu vou ser sustentada pelo meu povo. E não é uma decisão fácil dela tomar. Porque, irmãos, voltar carregava com ela vergonha. Voltar carregava com ela, quando ela entrasse na cidade, chegou a coitada da Noemi. Chegou a derrotada da Noemi. Então tinha que ter muita coragem, muita força também para decidir voltar. Mas ela não tinha mais o que fazer. Eu não sei se os irmãos já ouviram que quando a gente chega no fundo do poço, a única chance que você tem é sair dele, porque já chegou no fundo, não tem mais onde ir. É mais ou menos o que aconteceu com a Noemi. Ela chegou no fundo. Ou ela olha para cima e tenta sair, ou ela fica por ali mesmo. E foi o que Noemi fez. Ela levanta e ela resolve. E a gente precisa entender, irmãos, que as nossas lutas não nos definem. Os momentos de dificuldades que nós passamos não nos definem. Mesmo que as pessoas digam algo a respeito disso, isso não nos define. O que nos define é a identidade de Cristo em nós. Então nós perdemos nessa vida muita coisa. Quanta coisa nós já perdemos na vida? Nós perdemos, às vezes, em vários momentos, coisas, pessoas, situações. Mas isso não faz de nós perdedores. Isso faz de nós alguém que vai dar um testemunho. Nós participamos, as pastoras, os pastores, de uma reunião da UMEPS para casal de pastores. E a pastora que estava ministrando, ela falou isso, que toda vez que ela está numa luta, ela fala com o diabo, vai virar pregação. Não pensa que vai passar batido, não. Essa luta vai virar pregação. Irmãos, essa pregação aqui, ela vem de uma luta que eu passei. E que eu entendi que eu não estava sozinha. Mesmo parecendo que era o fim, não foi o fim. E eu estou aqui para contar o testemunho para os irmãos. Então eu creio nisso que eu estou falando, porque isso ministrou primeiro dentro de mim. Então eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Às vezes os seus sonhos você já até desistiu dele. Mas se você confia no Deus que você serve, volta para Belém. Vai para a casa do pão. Larga o lugar onde não está florescendo na tua vida. Larga aquilo que não está florescendo na tua vida e tome uma decisão. Eu vou para onde eu vou ser cuidado. Eu vou para onde eu vou ser sustentado. E foi o que essa mulher fez. Só que o processo, irmãos, não é algo fácil. Ela vai, as noras vão com ela, e num determinado momento, ela vira para as noras e diz, voltem para a terra de vocês. Não tenho mais como dar filhos para vocês, e vocês precisam seguir a vida de vocês. E acontecem duas situações, talvez as pastoras tenham interpretações diferentes disso, porque eu já ouvi muita coisa sobre Orfa e sobre Ruth. Mas se a gente parar para pensar, Orfa também chora. Orfa também fala, não, eu vou com você. Mas conforme Noemi vai explicando a situação, Orfa entende. Não vou não. Vou voltar para a terra dos meus pais. Irmãos, Orfa não fez nada de errado, não. Ela fez certo. Ela fez aquilo que era legalmente certo. Ela fez tudo direitinho. Realmente não tinha mais o que fazer. Talvez ela não fez o moralmente certo, mas o legalmente, Orfa fez. Mas Ruth foi além. E Ruth declara algo. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Ela declara algo que vai acontecer na vida dela lá na frente. Porque esse texto que Ruth fala, a gente acha um texto lindo, e é lindo mesmo. Se fala muito em casamento, não tem problema nenhum falar em casamento, porque isso fala de pacto. O texto é o seguinte, lá no 15. E disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe me afaste de ti. Por quê? Aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela disse que o povo de Noemi era o povo dela, e que o Deus de Noemi era o Deus dela. Naquele momento, Ruth era conhecida só como a Moabita, a viúva Moabita. Mas
quando a gente vai lá para Mateus, abre Mateus aí para mim, Mateus 1. Mateus 1 mostra a genealogia de Jesus. E lá no verso 5, diz o seguinte: irmãos, todo o livro de Ruth, que é 4 capítulos, dá para ler rapidinho, menos de uma hora, vocês vão ver, todas as vezes que o nome de Ruth aparece o Moabita. Porque o que o povo enxergava era só uma Moabita. Mas Deus não enxergava isso de Ruth, não. Deus enxergava algo de Ruth, porque a identidade que Deus tinha dado para ela era outra. Aquele propósito que havia sobre a vida dela, por causa dessa decisão, por causa dessa declaração dela, porque a declaração de Ruth é: o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. E Ruth declara isso lá em Mateus 1,5, a Bíblia diz: e Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Moabita? Não. Ela não é mais Moabita. No momento que ela declarou: o teu povo é o meu povo, Ruth se torna israelita pela fé. Ela se torna alguém do povo de Deus. E a decisão de Ruth, que ia além do correto, porque o correto a Orfa fez. Noemi não tinha mais serventia para ela. Então ela foi embora. Mas Ruth foi além. Ruth honrou aquela mulher. Ruth falou: eu vou cuidar de você, porque aquela mulher não tinha mais nada para oferecer para Ruth. Mas ela honrou aquela mulher. Ela decidiu cuidar daquela mulher. Ela não sabia como ia ser recebida naquele povo. Todo mundo sabia que o povo de Israel era diferenciado, que o povo de Israel servia ao único Deus. Isso era notório. Mas ela decidiu ser do mesmo povo. Ela decidiu ser do mesmo Deus. E na hora que ela decide isso, Deus faz isso na vida dela. E ela deixa de ser a Moabita para ela ser bisavó de Davi. Para ser alguém que da genealogia dela veio o Messias. Mas ela tomou uma decisão no meio da luta, no meio do luto, no meio do desafio, no meio da dificuldade. Irmãos, Noemi, ela não estava sarada. Noemi não estava bem. Noemi diz o seguinte quando ela chega na cidade: eu quero que me chamem de Mara. No verso 20 e 21 ela diz isso. Eu quero que chamem de Mara, porque eu estou amarga, eu estou machucada, as situações acabaram comigo. Mas o povo não chama ela de Mara, o povo continua chamando ela de Noemi, porque Noemi significa minha delícia. E não devia ser diferente, né? As noras queriam ir atrás dela. Mas a gente vê que Noemi acha que por causa de uma luta, a identidade dela mudou. Não mudou, ela continuava sendo Noemi. Ela continuava sendo aquela pessoa que mesmo na luta, mesmo na dificuldade, aonde ela estava, o ambiente era diferente. Aonde ela estava, as pessoas se aproximavam dela. E ela não está bem. Eu tenho falado muito isso, irmãos, que nós somos curados no processo. Não pare no meio do caminho. Eu não estou bem, eu estou chateada, eu estou aborrecida, eu passei por um problema, eu vou parar e vou esperar o problema ser resolvido. Não faça isso. Continue, persista, permaneça. Porque a cura é no processo. A gente vê que a cura de Noemi foi no processo. Lá dentro de Belém, lá dentro da casa do pão. Ela não foi curada porque ela ficou sentada em Moabe chorando e reclamando da vida. Ela foi curada porque ela tomou a decisão. Eu vou levantar e eu vou sair daqui. E eu vou fazer alguma coisa. E lá na casa do pão, as coisas começam a acontecer. Porque Deus muda os ambientes. Deus muda as histórias. Aquilo que disseram que é o teu fim, se Deus não disse, não é. Nós ouvimos um testemunho de um pastor. Eu não vou lembrar do testemunho todo. E o pastor Márcio não vai me corrigir. A gente estava na igreja e ele falou isso. Mas a história é mais ou menos assim. A irmã não estava bem, a irmã estava doente, ele vai no hospital para orar pela irmã, chega lá, a irmã está orando por todo mundo, e depois a irmã recebe uma benção, só para agilizar. Mas ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: o crente nunca perde. Aí eu fiquei olhando e ele falou: o crente nunca perde, porque se aquela irmã não tivesse sido curada, ela ia para a eternidade, ela ia ganhar do mesmo jeito. Ela foi curada? Ganhou do mesmo jeito. A vitória para o crente sempre vem, ou de um jeito ou de outro. Então, irmãos, o crente nunca perde. Porque
ele é crente em Cristo. E Cristo foi à cruz por nós, pelas nossas dores, pelos nossos pecados. Ele foi à cruz para que nós nos tornássemos co-herdeiros com ele. E não tem nada maior do que isso. Esses dias eu conversava com uma irmã, e ela ainda não foi lá conversar comigo, ela disse que quer ter um momento de mesa, mas eu entendi que era algo sentimental, uma decepção que ela teve. Ela estava criando expectativas e a expectativa foi frustrada. E ela começou a chorar e tal, e eu falei com ela assim, falei, olha, é uma dor, é uma situação difícil, porque a gente acha que dor é só o que a gente está sentindo, né? O que o outro está sentindo, se fosse comigo eu fazia assim, mas não é com você. Então tenha paciência, tenha empatia, tenha amor pela dor do outro. E aí eu disse para ela, mas você já parou para pensar o que você vive em Cristo? Além desse momento de decepção que você está tendo? E ela veio de um lugar que não era um bom lugar, e agora ela está vivendo plenamente o Evangelho na vida dela, ela está atuante na igreja, ela está fazendo a diferença por onde ela passa, ela ministra sobre as pessoas no trabalho dela. Ela participou de uma campanha política, não foi candidata não, ela ajudou um candidato, ela ministrava pedindo voto para o candidato. E ela descobriu que uma das pessoas que ela ministrou voltou para Jesus. E eu comecei a lembrar isso para ela. Fazer aquilo que lá em Lamentações 3 fala, que ela trazer à memória. Aquilo que me traz esperança. Eu falei, você consegue ver que o que Deus tem feito na tua vida é muito maior que a tua dor? É muito maior que a tua decepção? E aí ela concordou comigo, ela falou, é verdade, pastora. Eu tenho vivido uma plenitude do Evangelho que eu nunca vivi antes. Eu falei, então, meu amor, essas situações vêm para fazer você parar. Só que você não vai parar. Você vai usar isso como combustível para continuar. Porque, irmãos, as nossas dores, as nossas feridas, quando elas cicatrizam, elas curam outras pessoas. Ou vocês vão dizer para mim que nunca usaram uma experiência, um testemunho para curar outra pessoa que está vivendo a mesma coisa que você já viveu. Porque ela vai olhar para a pastora Monique e ela vai dizer, se ela aguentou, se ela está de pé, se ela chegou até aqui, eu também chego. Ela vai olhar para a tua vida, ele vai olhar para a tua vida e ele vai falar, se ele aguentou, eu aguento. Olha a situação que essa pessoa está vivendo. Mas ela está de pé. Alguma coisa sustentou. O que te sustentou, Maria Alice? Cristo te sustentou, então eu quero esse Cristo também. Eu quero viver essa vida, essa plenitude que eu estou vendo na tua vida. E é isso que Deus tem feito em nós. E foi isso que Deus faz na vida de Noemi. A gente conhece a história. Ruth vai lá para os campos de Boaz e ela começa a colher as espigas. O texto fala, eu fui procurar lá para poder converter, dá mais ou menos 25 quilos, que era o que ela carregava para casa. Ela comia lá, ela era bem alimentada, mas ela ainda estava preocupada com a sogra dela. Então ela carregava aquilo para casa todos os dias. E Noemi, nesse momento, ela entende que a provisão de Deus estava chegando. Boaz é considerado redentor, aquele que muda a história de Noemi e de Ruth. Mas Noemi entende, a visão dela, a experiência de vida dela, ela entende. Ela falou, olha, chegou o momento da virada. Você vai fazer desse jeito, você vai fazer desse jeito. Ela dá todas as orientações para Ruth. E o final da história os irmãos não conhecem. Ruth se casa com ele. Ruth tem um filho. E a continuidade da geração, da genealogia de Jesus vem sobre a vida dela. E é muito interessante que quando nasce o filho de Ruth, nesse momento, Noemi declara a cura dela. Porque as mulheres dali, do lugar, elas falam sobre o nascimento dele. Deixa eu procurar aqui, eu não estou achando o papel, mas eu acho na Bíblia. Ruth dá a luz a Obed a partir do 14. 4:14. E ela diz assim, então as mulheres disseram a Noemi, bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de dar rei e dor, e seja o seu nome afamado entre Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. As vizinhas lhe deram o nome, 17, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Deus muda a história.
Ele muda a história. Mas a gente precisa confiar e a gente precisa estar no lugar certo, na posição que Deus quer te usar. Mas para a gente confiar, para a gente ter esperança, para a gente ter fé, a gente precisa entender quem nós somos em Cristo. Nós não somos a nossa luta, nós não somos o nosso luto, nós não somos a nossa decepção, nós não somos as afrontas que se levantam contra nós o tempo todo. Porque o povo de Deus, o servo de Deus, ele vai ter sempre as dificuldades, mas ele sabe o que o espera, a glória que o espera. Irmãos, Ananias, Misael e Azarias, quando entraram na fornalha, se a gente ler o texto com cuidado, a gente observa 2 mandamentos ali que aqueles meninos tinham muita certeza para entrar na fornalha. Uma era, não adorarás a outro Deus. Então eles sabiam que aquilo era mandamento, que aquilo era princípio. Nós vamos cumprir o princípio. Vamos sofrer por cumprir o princípio? Vamos. Mas nós vamos cumprir o princípio. O outro, Isaías, antes do cativeiro, Isaías, na profecia, ele diz o seguinte, que o fogo não me queimará, e as águas não vão afundar nas águas. O texto é muito claro. Eles também sabiam disso, eles eram leitores assíduos das Escrituras. Então eles entraram naquela fornalha, crendo no Deus que eles serviam, e na profecia de Israel que o fogo não ia queimar, e não queimou. Mas não queimou porque dentro da fornalha, dentro da luta, dentro do luto, havia o 4º homem. Aleluia. Maria Alice começou aqui dizendo o seguinte, aquele que habita não é para todo mundo, é só para quem habita, é só para quem se deixa cuidar, é só para quem está sob as asas, debaixo das asas, debaixo da proteção. É só aquele que entende que o fogo não vai te queimar, mas o fogo vai te tornar mais forte. Aleluia. Quando você sai da fornalha, Nabucodonosor olha para você e fala, não, agora todo mundo vai adorar esse Deus, porque olha a maravilha que foi feita. É por isso que nós passamos pelas lutas, irmãos, para que o nosso testemunho ministre sobre os outros. Porque a gente ministrar alegria é fácil, mas você louvar na luta, você permanecer na luta, você não murmurar na luta, é só para o crente. E o crente sempre vence. Eu vou terminar aqui, irmãos, que a hora está corrida. Mas é a primeira vez que eu preguei essa palavra que ela rendeu. Eu vou encerrar aqui com os irmãos. O Senhor quer restituir a sua identidade. É a primeira coisa que você precisa pensar. Quem eu sou em Cristo? Se você não sabe, eu vou te dar uma informação. Você é filha e você é filho. Irmãos, quando eu chegar no céu, eu não quero ser chamada de pastora, não quero ser chamada pelas minhas funções, pelos meus diplomas. Eu quero chegar no céu, encontrar com o meu Salvador e ele falar, vem filha, vem minha filha querida, vem herdar aquilo que você, Jesus, conquistou na cruz pela tua vida. Se você entende que você é filho, que você é filha, muita coisa já está à frente. Porque o filho, ele tem acesso ao pai. Uma vez eu pregava lá na Resgatados, eu virei para o Pedro, o filho do Flávio, e falei assim, Pedro, você dorme preocupado se amanhã vai ter Nescau para você? Ele falou, não, claro que não. Criança nenhuma dorme preocupada com isso, independente da situação financeira da família, porque ele acredita que o pai vai prover isso para ele. Se nós não acreditamos que Deus vai prover, que Deus vai sustentar e que Deus vai direcionar, nós não estamos nos relacionando com o nosso Pai. Nós não estamos entendendo a nossa identidade de filho. Traga à memória aquilo que te trouxe esperança. Tem alguma luta que você não venceu até hoje? Todas elas você venceu, senão você não estaria aqui. Uma delas foi de 2020. Estamos todos aqui porque nós vencemos a pandemia. Deus tem algo para fazer na nossa vida, tem um propósito, tem algo para nós cumprirmos ainda nessa terra. Por isso nós ainda estamos aqui. Então lembre daquilo que Deus já fez na tua vida e acredite naquilo que Ele ainda fará na tua vida. Noemi não sabia que o plano de Deus na vida dela fazia parte do plano de salvação para uma humanidade. Aquela mulher foi um recurso usado por Deus para ministrar sobre a vida de Ruth. E Ruth entendeu que ela deveria seguir a sogra. E ela declarou bênçãos frutíferas para a vida dela. E isso aconteceu na vida dela. Então nós precisamos declarar, irmãos, as bênçãos de Deus sobre nós. A Bíblia tem promessa de Gênesis e Apocalipse.
Acredite e declare essas promessas sobre a tua vida. Se prepare para a chegada de um novo tempo. Deus tem algo novo para todos nós. E o tempo de Deus, ele chega quando nós cremos, quando nós entendemos a nossa identidade e quando nós estamos na posição que ele nos colocou, esse tempo chega. E nós podemos glorificar e dar testemunho disso para ele. Todos nós, irmãos, todos nós temos órfãs e Ruths na nossa vida. Hoje nós temos aqui a presença dos pastores, uma alegria. Eu estou falando como se fosse daqui, né? Receber as pastoras aqui. Mas eu vejo na vida das pastoras Ruths, porque vieram aqui sem procurar nada. Só vieram aqui para orar com os pastores. Só estão aqui por amizade aos pastores. Irmãos, nós temos Ruth nas nossas vidas. Temos órfãs que nos abandonam? Temos. Que faz a coisa certa porque você não tem mais serventia? Tem. Mas nós temos muito mais Ruths do que órfãs na nossa vida. Porque Deus coloca pessoas com o mesmo propósito na nossa vida. E nós glorificamos a Deus por isso. Quantas Ruths se levantaram? Uma grande Ruth está aqui, ó, que pensa em alguém que cuidou de mim o tempo que eu tive operado. Largou a vida dela para ficar comigo. Então nós temos muitas Ruths conosco. E nós glorificamos a Deus por isso. A fidelidade é caminhar com Deus independente das circunstâncias. Porque eu já disse, alguém falou de circunstâncias aqui, das pastoras. Não me lembro qual. Mas a circunstância não nos define. E só experimento as promessas de Deus quando eu vou até o fim com Ele, quando eu não paro, quando eu permaneço. O que você precisa hoje? Irmãos, não pensa que pastores não precisam de nada, não, a gente também precisa. Inclusive na oração da igreja. Todos nós precisamos de algo. Seja material, seja espiritual, seja emocional. Eu não sei o que você precisa hoje. Mas eu te digo uma coisa. Se você está na casa do pão, se você está em Belém, há uma mesa preparada. E usufrua dessa mesa. Usufrua no momento do louvor, ministração do Espírito Santo sobre a tua vida. Usufrua no momento da palavra. Usufrua no momento da oferta. Porque você está devolvendo para Deus aquilo que Deus te deu. A gente não dá nada que não tenha recebido dele. Hoje Deus tem uma grande bênção para as nossas vidas. E nós estamos aqui alcançando essa bênção porque nós estamos na casa do pão. Então nós glorificamos a Deus. Pastor, agradeço por esses momentos mais uma vez aqui com vocês. Eu creio que grandes coisas Deus não só tem feito, que Deus já tem feito muitas coisas, né? Grandes vitórias já aconteceram, mas Deus ainda fará grandes coisas sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender quem somos, nós precisamos entender o Deus que nós servimos e aonde o Senhor nos plantou. Amém, irmãos?